Muito boa noite, gente. E hoje não começarei com deusas e deuses, mas com deuses e deusas, porque hoje o nosso convidado é um deus. Assim como eu sempre digo para vocês que o nosso universo feminino tem um masculino e com muito prazer, junto com a minha co-host Cristine Dal Bosco, apresentaremos. E eu nem vou me apresentar muito aqui, nem vou fazer muita coisa, só vou lembrar. Inscreve no canal, ativa as notificações, acompanha a gente. Obrigada pelos comentários mais uma vez. E Cris, por favor. Gente, que prazer imenso estar aqui. Tô saindo da licença. Eu tô de licença maternidade com um pulo aqui no trabalho, porque eu não consigo ficar longe desse microfone, eu não consigo ficar longe das pessoas. O Isaac tá com um mesinho. Né? A última vez que eu tive aqui, eu tava com barrigão, agora já estou com barriguinha, ainda bem. A zero barriguinha, tá linda. Ah, que maravilha. Obrigada a vocês. Gente, a Todo Ouvidos Psicologia tá sempre a serviço das pessoas. E para que as pessoas tenham informação do bem, que é isso que transforma. Rômulo, muito obrigado por tu estar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer, já está sendo, né? Não, já está. Um prazer inenarrável. Inenarrável, total. Muito divertido está sendo já, pessoal. Que maravilha. Querido. Rômulo França, médico, sem mimimi. Gente, dá para conversar de tudo contigo, assim, isso... Me caiu os butiá do bolso. Não tem outra palavra. Temos que Adorei. conversar. Claro, para a gente chegar no paciente, para a gente atingir o pessoal, tudo bom, pessoal? A gente tem que conhecer o ser humano. Tem que conhecer muitas religiões, tem que conhecer sobre crochê, tem que conhecer... Olha, que massa. Claro, tem que conhecer, né? Imagina se chegar alguém... Nem tão senhoras hoje em dia, já até todo mundo faz crochê, né? É Isso. mesmo? Sim, o Wilbert tem um programa dele... É verdade. Já tá até que famoso. fazendo É. crochê. Mas tu sabe que eu acho que é uma coisa que os homens deviam fazer, porque a motricidade fina não é uma coisa tão desenvolvida no masculino, né? Por que Não é tão não? desenvolvida, mas assim, a questão é, se você quer saber medicina, você estuda medicina. Se você quer saber sobre o ser humano, tem que estudar sobre o ser humano. Sim. Então, a medicina tá faltando essa questão de aprender o ser humano em si. As religiões, tem que saber o que é o adventista, o que é o budista, o que é o Hare Krishna, o que um físico faz, o que um professor de educação física faz. A gente tem que ter esse conhecimento. Isso daí facilita muito a vida. Mas mesmo assim, tu tem uma formação formal. Porque assim, para chegar até aqui hoje e falar desse monte de coisa legal que a gente está conversando, tu fez medicina na URGS, tu fez uma especialização na PUC, tu trabalha no Moinhos de Vento. A gente está falando de um profissional extremamente qualificado que pode viajar porque é bom e confia no que faz. Eu gosto de dizer, até para deixar bem claro, assim, a minha formação não é tradicional, ela é careta. É medicina na URGS, neurologia na PUC, no Instituto do Cérebro. Depois eu fiz epilepsia, epileptologia, fiquei lá de preceptor de epilepsia, de morte súbita, uns 3 anos. Depois fui para a vida, fiz outras coisas e cheguei na Ayurveda, né? Que é um estilo de medicina da Índia, né? Do hindu, incrível, que nós vamos conversar hoje. Música, agora eu estou focando muito também na questão de musicoterapia, que está vindo com tudo. Tu já era músico antes de ser médico. Sou aquele músico errático, né? Já sou músico há 28 anos, mas aquela coisa, estuda meio ano, tem um filho, depois tem outro filho, depois faz mais uma especialização, né? Agora me formei, fiz pós-graduação em música e estou estudando contrabaixo. É muito interessante. Olha, que Sim. massa. Não, mas a música, tu fala também de musicoterapia. Falo muito de musicoterapia para Parkinson e Alzheimer, por exemplo, até a gente pode pincelar, é incrível. E para não ficar doente, especialmente, é mais incrível ainda. Então tá aí, porque eu não fico doente. Tive na Portela, recebendo Salgueiro na sexta-feira, sambei até me acabar. Tu tava Tô no aqui, Rio ó. mesmo? Tava. Eu vi aquelas fotos. Cheguei a 1h em Porto Alegre. Espetáculo! Pois então, a energia vital, para ir pincelar um pouco na Ayurveda, é o prana. O prana é uma energia vital. Uma das principais formas de conseguir prana é pela música, é pela dança. Mas Entende? então tá aí, gente. Olha, então não me julguem mais, porque eu não posso ouvir um batuque, eu não posso ouvir uma musiquinha, eu já tô indo. E eu esqueço de tudo que tá pra trás, eu deixo pra trás, real. Mas tu usou a música para tratamentos efetivos, é isso? E eu como pessoa, ainda está muito incipiente isso, né? A gente tem um grupo belíssimo da URGS. Desculpa te cortar, mas primeiro a gente tem que testar na gente.
Tem que testar na Então, gente. se tu começou a usar a música a teu favor, isso vai se transformar em algo a serviço dos outros depois. Sim, sem dúvida. Ao meu favor e da minha família. Botei meus 2 filhos em aula de música, boto todo mundo. Todo aniversário de criança que eu vou, eu dou um instrumento musical. E geralmente é o presente mais adorado, os pais me ligam. Então, assim, dica, hashtag dica. Dê gaita de boca e flautinha pra criança. Ó, Tem o viu? Isso vai mudar a vida de uma família. Eu adoro isso. xilofone, comprei pra minha filhada de 4 anos de Natal. Parabéns. Top. Xilofone também é legal. Sabe que o meu filho, ele ganhou um pandeirinho, né? Porque a família é do samba, assim, mas o meu irmão toca todos os instrumentos e ele foi autodidata. Ele pegava as revistinhas de banca e ele aprendeu por ele. E o meu filho, ele tem ouvido pra música. Eu fui que bailarina a maravilha. vida inteira, então é aquela coisa, eu não conto 1, 2, 3, 4, eu deixo a música me levar, né? Não somente a vida, mas a música. E aí, é muito engraçado porque eu tenho um vídeo do meu filho, ele não tinha nem 2 anos. É o meu irmão tocando no pandeiro e ele acompanhando. E eu achei muito massa isso, porque eu pensei, cara, ele já tem ouvido, então eu tenho que estimular isso. Porque é Isso é legal verdade. pra ele, né? Muito, muito. Então, por exemplo, só para também falar do Alzheimer. Eu vi já relatos contundentes de maridos que não lembravam do nome da esposa. Isso é pesado no Alzheimer. E daí ele ouviu aquela música do Roberto Carlos, que ele beijou a esposa e ele lembrou. Por quê? Porque a memória musical é outra parte do cérebro. A memória motora, quando tem uma música, é uma. A memória motora sem música é outra. Então tem uma circuitaria cerebral única que pode ser ativada com a música, né? O Parkinson dança e às vezes não caminha. Entende? Verdade, Né? já mostrou isso até em novela. Já se mostrou exatamente, né? Então tem que ser colocado a música assim, não só remédios, é claro que a farmacologia é maravilhosa. Quem é contra a tomografia e remédio tá fora. Sim. Mas só ela é falha. E isso foi uma descoberta na tua carreira ou foi algo que tu já entrou na medicina sabendo, assim, né? Não, a medicina não tem todas as respostas. Não sabia. Eu era aquele fã total da medicina, isso continuo sendo, e achava que ela respondia tudo, né? Fui convidado para participar do Plantree, que é um sistema de saúde pelo que o Einstein faz nos hospitais, no hospital em que eu trabalho, e a gente queria iniciar Mozart na quimioterapia. Eu achei incrível. Que tri. Uau, fator Mozart. E uma Na moça químio. na quimioterapia. Pensa. E uma moça levantou o braço assim: Rômulo, meu pai odeia Mozart e gosta de bandinha alemã. O que tu vai fazer com meu pai? Eu fiquei em silêncio e eu não sabia o que responder para ela. E daí eu falei: preciso estudar mais isso. E cheguei na Ayurveda. Na Ayurveda, por exemplo, eu que sou um cara de constituição terra, vamos falar um pouco. Dos nossos Beba elementos. água, beba água. O cara de constituição terra literalmente engorda bebendo muita água. Então eu não posso beber muita água. Obrigada. Gratidão. Porque eu sou terra. Eu odeio beber água. É terra, mas tem Obrigada. bastante fogo também. Tu tem uma parte Muito! pita. Tu tem uma constituição bastante pita, que gosta de bebidas geladas. Óbvio. E borbulhantes. Borbulhante. Mas essa não precisa ser 3 litros por dia, né? Senão ela não faz mais nada, né? É, exatamente. Ou faço, me alimento de dentro pra fora. Ah, bom. Tem ácido Exatamente. hialurônico, olha a pele que boa. né? Por exemplo, o terra, ele é aquele cara que tem que fazer exercício até suar, ele tem que cansar, porque ele acumula água, ele é estático. Já um ar, uma pessoa vata, não tem que fazer tanto exercício extenuante até suar. E tem que comer gordura, essa pessoa. Eu tenho que comer alface. O vata não precisa comer alface, senão ele vai secar, ele vai sumir. Então, aqui que eu estou expondo falhas, entre aspas, da nutrição moderna, que dá monodietas, falhas de professores de yoga, que dão o mesmo yoga para todo mundo. Os meus professores indianos, eles vinham para o Brasil e diziam assim, eu não vou falar mal de médico, é tão fora de moda. Eu vou falar mal de professor de yoga. Eu vou falar mal de nutricionista. O pessoal da Índia, porque o pessoal brasileiro fala mal de médico. né? O pessoal da Índia já cansou de falar mal de médico. Eles falam mal de professor de yoga. Então, por exemplo, eu, de novo, terra, yoga vigoroso, gritando, cantando, né? Porque eu já sou parado, eu já tenho essa tendência. Uma pessoa já muito agitada, essa sim tem que fazer o yoga aquele de parar. Tô tentando, mas manda respirar, eu já mando longe. Tá, mas olha só, a gente tá falando aqui, adoro fazer costuras, né?
de que as pessoas são diferentes. Exato. E a gente tem na internet um monte de soluções enlatadas, né? Como é que é a construção desse individual, desse autoconhecimento Perfeito. para poder fazer a cura de si mesmo? Perfeito. Então, para começar só, a Ayurveda, então, significa ciência da vida, né? Ela tem a ver com os livros sagrados do sânscrito hindus, os Vedas, né? Tem origem nos deuses, do deus Brahma, no deus Indra, a Ayurveda, e os homens estavam ficando doentes, se aproximaram dos deuses e ganharam esse conhecimento. Tá. Qual é o conhecimento? O conhecimento dos elementos, aqueles elementos lá herméticos, a terra, fogo, o ar, né? Então, as pessoas têm o padrãozão mais terra, o padrãozão que o terra é um terra-água. Cabe lembrar, o terra é um terra-água. Assim como o ar não é um ar, o ar é um vento. E o fogo é o que cozinha, né? Então, o fogo é aquele cara da inteligência, o que cozinha. O terra é aquele que mantém estruturado. E o ar é o que fala com todo mundo, né? Eu estava um dia numa pizzaria e como é que eu vou aprender isso? Eu olhei o pizzaiolo fazendo a massa, era um cara bem terra, calmo, quieto, musculoso, grande. O cara do fogo era um cara fogo, com estatura média, musculatura média, ali, assim, agitado, aqueles traços mais finos. E quem recebia as pessoas e botava na mesa? O ar. Oi, tudo bom? Passa aqui, senta aqui. Então, eu falei os 3 padrõezões. A gente é uma mistura. Eu sou um cara, por exemplo, terra, fogo. Eu tenho muito fogo, né? Tu também tem muita terra, tu tem muito fogo, que salta mais, encher o fogo. Sim, né? tem a terra, mas o fogo ele vence. Ele vence, né? Até pelos traços, né? Eu não vou fazer o diagnóstico aqui. Ah, mas eu quero. Ó, viu? É fogo? Ó. Eu quero, não tem problema. Vamos organizar isso aqui. Vamos Isso organizar. aqui é a terra, agora não é hora, tá? Mas é legal, é legal. Né? E o grande parada aqui, agora eu vou choque em médicos. O pai da medicina é Hipócrates. Qual é o sistema de Hipócrates? Hipócrates que estudou no Egito, tá? Ou seja, ele já estudou essas medicinas antigas. O Hipócrates, ele falava do fleumático, do colérico, do melancólico, que é pura Ayurveda. O sanguíneo é o ar, o colérico é o fogo, né? E daí tem até uma ciência moderna criada por um brasileiro, que é o visagismo, que vocês adoram. Claro! O visagismo, assim, eu sou terra, então eu vou me tornar mais fogo. Eu vou botar uma barbinha mais pontuda aqui, eu vou trazer minha sobrancelha mais para cá para me tornar mais fogo. Eu sou muito ar, então eu vou ficar mais terra, eu vou botar uma barbinha mais cheinha, entende? Então, Mas adianta por fora? claro, essa é a grande sacada. O visagismo diz que tu mudando por fora, tu muda até a tua postura e tu muda como as pessoas te enxergam e tu muda tudo. Olha aí. Então, se tu é terra, vale a pena inclinar mais o teu rosto, sim. Se tu é ar, vale a pena ficar mais redondinho, sim. Isso é o doutor falando agora na área estética. Que olha só, a gente está aqui se apresentando. Olha a quantidade de coisas que ele faz. Não, e eu gostaria, eu acho importante dizer para vocês uma coisa. Porque nada na vida, eu sempre falo aqui, é por acaso. O Afrodite Podcast, ele tem uma proposta de trazer assuntos, seja do universo feminino, que tem o masculino, como eu sempre falo, mas assim, é sem mimimi, né? Eu fui com uma dor bem aguda, né? Para um pronto atendimento. E muito se fala em atendimento humanizado e não sei o quê. É tipo empoderamento feminino, que já ficou deturpado, sabe? Isso. Aí eu cheguei num pronto atendimento e fui atendida pelo Dr. Rômulo, né? Que aqui estou chamando de Rômulo. Por favor. Com licença. Né? E aí, gente, foi uma coisa assim, mas e isso? E o hábito da tua vida? Mas deixa eu ver isso. Olha, vai melhorar muito. Toma um suco de cranberry, que eu adorei, inclusive, obrigada. É tipo assim, aí tu começa a conhecer as pessoas, a humanização do atendimento, ela tá nisso, em olhar o outro. Ele me olhou, não assim, como mais uma paciente. Ele olhou a Kelly, leu a Kelly e conversou com a Kelly na linguagem da Kelly. E por isso a gente conseguiu fazer esse encontro maravilhoso hoje. E eu, que sofro de enxaqueca, já falei aqui zilhões de vezes, estava, né, abandonada por neurologista, encontro um neurologista com essa abordagem Ayurveda. Aí eu falei, pô, agora, né, tudo fechou, porque de fato não é se enchendo de remédio, é entendendo. E aí, claro que no meio do atendimento a gente não pôde, mas daí eu falei,
será que topa? E aí, eu e a Cris, que temos uma parceria muito legal, e foi bem assim, a gente estava falando sobre isso, estourou a bolsa. Uau! Estourou a bolsa. Ela falou, estourou a bolsa, estou indo para o hospital. E eu mandando áudio, eu preciso falar isso, porque é muito legal, né? É uma história linda, o Isaac ainda vai o ver. Isaac ainda vai ter que vir aqui fazer uma participação, né? Vai, porque sim. a relação com a Afrodite Podcast tem tudo a ver com o Tem. Isaac, né? Eu comentei antes que deixei ele em casa com a mãe, né? Vim com o coraçãozinho apertado, mas também feliz, porque é muito bom retomar o trabalho. A gente é um todo, né? A dimensão mãe está sendo aflorada com o nascimento dele, mas meu lado profissional... E ser profissional de saúde e poder integrar todas essas coisas e compartilhar com as pessoas, isso tudo que tu tá vivendo é o que te torna humano e o que te conecta com o outro. Exato. Qual é a vantagem disso? Como é que tu te sentiu em relação a ele? É a pura conexão, que é o que eu falo. Segura, confiante. Segura. Tu melhorou. Ele teve claro que eu pedi, né? Eu falei, olha só, vamos falar mais sobre isso, sobre a questão do podcast, porque eu achei disruptivo a questão de tu seres um médico neurologista com uma abordagem diferenciada, porque eu pensei, eu preciso disso. A gente conversou muito rapidamente ali, e quando eu fui pra medicação, ele foi lá, ele me deu atenção, enfim, e não só comigo, eu ouvi fazendo isso com outros pacientes. Mas, assim, a conexão, sabe? De, tipo, da preocupação. E como eu pedi o telefone dele porque eu queria entrar na história do podcast, mais tarde, quando eu estava em casa, ele disse, como tu estás? Estou só querendo passar aqui para saber, enfim. E, gente, existe tanto preconceito ainda, tanta coisa do tipo, o cara fica me mandando mensagem, não é verdade? Sim. E assim, ele não foi nada inadequado, foi maravilhoso, eu me senti acolhida. Não, a gente tá falando de um monte de coisa maluca, né? Claro! Precisa humanizar, e aí se humaniza, tu começa a achar que tá invadindo, não pode, tá dando em cima. Isso. Então, assim, a gente, sem não ter mimimi, não é fácil, né? Na vida. Definitivamente, Sim. a gente veio para romper padrões e isso não é fácil, não é para qualquer um. Não é né? pra qualquer um. Gente... Mas é para os nossos ouvintes, né? Total. O pessoal que está nos ouvindo aqui. Total. Não sabeis que vós sois deuses? Olha, maravilhoso. Isso aí. Inclusive, eu não mencionei uma coisa. Eu vim com um delineador azul, porque hoje é o último dia de novembro e eu precisava te homenagear pelo Novembro Azul. Grato. Homens, lembrem também, né? Por favor, Novembro Azul. Eu não falei disso em novembro aqui, mas como hoje nós te receberíamos... Excelente. Precisava dizer, né? Conta um pouquinho da tua história com a música e a medicina. A música, então. A música é incrível, né? Realmente, assim, ela é matemática, em primeiro lugar. Tem que saber muita matemática. Para contar e para tocar uma música avançada, tu tem que ter uma matemática boa na cabeça. Tipo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, ela tem tudo a ver com tu ser uma pessoa matemática, né? Ela tem tudo a ver com dança, com motricidade. Eu não sei, é até meio difícil para mim falar de música. Para mim, música é tudo. Eu acordo. Mas o que eu mais uso a música? Eu mais uso a música para modular o meu estado de humor, né? Isso aqui é bem interessante. O nosso coração bate de 60 a 100 vezes por minuto. Tum, 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 tum. A bateria bate geralmente nas músicas de 60 a 120. Tum, tum, tum. E a bateria, ela modula o ritmo do teu coração e o contrabaixo. Então, se tu quer ficar animado, tu liga uma música... Tum, 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 passa 30 segundos, tu tá animado. Então, se é para falar alguma coisa de medicina e música, eu falaria isso. Músicas com a bateria animada, com a bateria rápida, vão te animar, né? Então música depressiva, música devagar é ruim. Não. Música depressiva devagar também tem o seu valor para chorar, claro. E se tu estiver muito ansioso? Perfeito. Se estiver muito ansioso, a gente ouve mantras que são mais repetitivos e mais lentos, né? Então, todas as músicas têm a sua função. A gente tem que saber um pouco dos nossos sentimentos e de música. A gente tem que ter um pouco de conhecimento, né? É isso que a gente estava falando, de que o médico ele tem que empoderar as pessoas da sua saúde. Esse termo está gasto já, empoderar, né? Mas assim, Não, a gente... mas é verdade, é fazê-las com que elas sejam responsáveis e que elas se tornem protagonistas. Responsáveis. Por exemplo, depois eu mantenho aquele raciocínio. Quando eu estava estudando musicoterapia, assim, tem o heavy metal agressivo, tem valor na musicoterapia? Tem estudo científico mostrando que sim, sabe? Quando
Jovens de 18 anos com câncer terminal se beneficiam de ouvir rock agressivo pesado, diminui o nível de ansiedade. Claro. Entende? Então, todas as músicas têm o seu valor. Vamos aprender a se conhecer e a usar a música. Ah, eu preciso dormir agora. Não vou ouvir um funkzão da década de 70, né? Que eu adoro o funk da década de 70 para me animar, né? Então, e pensem o quê? Tum, 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 tum. A bateria é o que vai te acalmar ou te agitar. Pensem nisso. Gente, eu fiquei pensando aqui nos meus momentos de enxaqueca, que a gente só quer um quarto escuro, assim, medicação e ficar quieta, né? Mas eu, por natureza, eu sou uma pessoa do eu sou da bateria, eu sou do samba, eu sou do funk, eu tenho isso. Mas é que existe, e aí muda a questão da pessoa ser mais notívaga, no meu caso, ou da pessoa ser mais, eu sou totalmente do dia, eu acordo cedo, eu amo, eu dou bom dia pro sol, e que eu acho o máximo, tá? O máximo, Mas né? eu já penso assim, olha, não me abre essa janela, esse blackout, não é nem janela, porque eu vou entrar num troço. Mas isso não é dos Exatamente. elementos? Isso não é? Perfeito. Parte da manhã, terra, né? Essa parte da noite aí é muito a parte do fogo. Das 10 da noite às 2 da manhã é puro fogo, é a hora da balada, é a hora do fogo. Madrugada é ar, vata, manhã, terra. Né? Então, assim, quem acorda de manhã, terra, tá, aquela coisa. Não é a pessoa terra que acorda de manhã, né? É uma pessoa mais ar, assim. Quem é mais terra, o fogo, fica de noite. Né? 6 da tarde eu tô virando gente. Sim. Tô acordando. Claro, começa o horário terra, fogo. Não, daí eu tô... Ah, é o horário fogo da noite. O horário fogo é mais pro fim da tardinha e início da noite ali E até da uma... terra é de tarde? Da terra é de manhã, mas geralmente o terra tem dificuldade. Sim, É, sim, eu adoro amanhã. isso. Sou super produtiva. Por isso que eu falei. Eu já lancei e eu pensei, olha, a minha parceira aqui é da manhã, né? E eu sou da noite. A gente tem muitos complementos. Isso é legal de falar. Não é porque a gente tem elementos diferentes que nós não podemos conviver. Não, é o contrário, né? Exatamente. Somos complementares. A Ayurveda, ela fala exatamente isso. Ah, tu é muito terra, então busca o ar. Então, Sim, que é a própria coisa do visagismo também. Tu vai Exatamente. construir uma como é que é uma coisa? Harmônica? Harmônica. Harmônica quando É uma tu... harmonia. tu vai quando- falsear. Tu tem aquele... O terra, por exemplo, ele tem aquela... Olha aqui meu olho aqui caidinho, ó. Olha que coisa mais querida, né? Né? Já o fogo, ele é aqui, ó. Ele é aquele cara furioso, né? Ah, entendi. É Entende? sobrancelha. Então, o que eu vou falsear? Eu vou elevar aqui, para ficar mais fogo. Tu também trabalha com estética, né? Trabalho. Como é que eu cheguei? Eu aplico toxina botulínica há décadas, né? Há uma década mais, como neurologista. Então, para chegar na estética, já estava, né? Sim. Inclusive para enxaqueca, né? Para enxaqueca é muito legal também, embora seja uma estratégia jamais que não se use de primeira, né? A toxina Sim. botulínica, tenta outras coisas antes. Tá, mas no meu caso, por exemplo, que eu descobri, me vi, né? Eu descobri que era enxaqueca em 2007. Nós estamos em 2022. Como é que é isso, assim? Afinal de contas, porque não é... Claro, eu sei, aí entra o nível de autoconhecimento que vem da cervical, tem toda uma situação, que daí quando estoura, vem e aí não tem, né? Tem influência de contratura. Enxaqueca, primariamente, não é uma doença de contratura cervical, mas a contratura engatilha, né, a crise. O enxaquecoso, digamos assim, é aquela pessoa que tem que viver uma vida regrada. Em resumo, mais ou menos, é esse. Tem que, tipo, dormir de noite, acordar de manhã, almoçar no almoço, jantar na janta, sabe? Sim. É aquela vidinha, assim, meio padrãozinho. Ou então, alguns fatores de estresse, né? De preocupação, de tensão, assim, Isso. tipo, da pessoa acelerada. Eu sou acelerada, então eu tô Claro. sempre assim, ó. Tá, mas no olha só, 220. que legal. A gente tá falando de um sintoma, Aham. que é a enxaqueca, É. que te ajudou a chegar nesse nível de conhecimento depois de quase 20 anos. Sim. Que é, eu preciso disso e disso e disso para Perfeito. ficar bem. Então, a Isso. gente está falando aqui sempre de autoconhecimento. Isso é que são as doenças. As doenças são dicas para a gente parar de morrer, de se suicidar, de maneira Olha. geral. Gente, eu tô amando isso, porque ele é totalmente sem mimimi. Olha, Quantas pneumonias de um tabagista não impedem ele de ter um câncer? O cara teve uma pneumonia. Que bênção essa pneumonia. Ele vai parar de fumar e não vai ter o câncer. aham. Ah, teve a infecção urinária. Sim, não bebe água.
O corpo as doenças, o corpo estão ensinando alguma coisa. Sim. Claro, né? Eu já vi uma pessoa extrema dizer assim, ó, doutor, eu estou morrendo de câncer e é uma maravilha, porque eu estou aprendendo e na minha próxima vida eu não vou cometer tal e tal erro. Uau, pessoa Uau. evoluída. Eu já ouvi até isso, né? Nossa. Eu acho que isso aí é negação, né? Então, eu concordo. Pode ter outras interpretações, mas eu digo, até um exemplo extremo dá para tirar algo de bom. Claro. Sim. Isso que eu quis Não, dizer. ele conseguiu sobreviver e lidar com a doença dele dessa forma. Só que, enfim, não é assim, né? Não é para tanto. Mas a gente não sabe também, né? Não vamos julgar o pobre, coitado. Mas o que eu tô querendo dizer, doenças simples, elas geralmente são dicas. São dicas. Eu tô resfriado. Por quê? Não tá tomando vitamina D. Vitamina D, o sol é incrível. E isso é outra coisa que eu queria falar. O sol é vitamina D. O sol é muito mais que a vitamina D. Só porque a gente vê nos exames 3 coisas, não significa que existem só essas 3 coisas. O sol pode fazer coisas que a gente não sabe. Sim. E a gente é muito crente em que a nossa ciência tá ali tudo. Não, meu colesterol tá bom, as minhas coronárias estão boas, logo eu tô bem. Não tá bem. Às vezes não tá. Sim, alguém produtivo, não necessariamente alguém saudável. Então, exato. Né? Então, Muitas assim, vezes até tu é pode uma estar pessoa que não produzindo, né? Isso no ambiente de trabalho é muito comum, assim, né? Tu vê pessoas muito produtivas, muito estáveis, que daqui um pouquinho fazem uma disruptura importante, adoecem, se afastam. Né? Então, tu tem ali já células que estão fragilizadas, emoções que estão fragilizadas e as pessoas não estão conseguindo se conectar. Eu queria fazer uma provocação que é o seguinte, tem 2 coisas, né? Tu pode ter os sintomas e se chapar de remédio, ou tu pode ter os sintomas e tentar descobrir o que eles estão querendo te dizer. Exatamente. O que tem hoje em dia é muito comum é café energético o dia inteiro. Eu gosto, né, de café energético, mas assim, e daí Rivotril de noite. Daí também fica demais. A gente tem que saber usar com sabedoria. Sim, né? outro vai para um lado, outro vai para o Vai pro outro. outro. Né? Ou culpa porque não foi na ginástica, não fez o treino. Eu já te falei isso, eu não falei? Acho que sim. Eu falei num outro programa que eu adoro, eu preciso do exercício. Eu comecei balé com 5 anos. Então, assim, é muito cedo. O teu corpo te pede o exercício. Ele pede a dor, ele pede a exaustão. Mas hoje eu tenho uma autoescuta que é assim... quero, o corpo tá pedindo, mas eu não tô afim. Eu vou me respeitar. Tá bom. Sabe? Na hora certa, vou voltar e vou voltar com tudo. Mas eu acho que essa coisa do tem que ir, tem que fazer, me incomoda. Mas isso fica na mente das pessoas. Sabe? A coisa do controle, ela tá tanta que até uma coisa que é para ser prazerosa, que é o exercício, Exato. ou a dança, Pra relaxar. ela virou assim, eu tenho que cumprir, é mais um check. Na lista do dia, né? Então, assim, Exatamente. acho que a gente vive uma sociedade de muito controle e de muita dificuldade de relaxar, muitas vezes. Perfeito. Uma coisa interessante só que eu lembrei, eu queria falar, que tem o prana, o tal do prana, né? O prana é uma energia... A Ayurveda diz assim, ó, a comida é o último alimento do ser, o prato de comida. Os primeiros alimentos, o primeiro alimento é o ar. A gente consegue ficar sem comer vários dias, sem beber água vários dias e sem respirar. É por causa de oxigênio. Não é só, tem outras coisas. Por que existe a expressão o ar da montanha, se o oxigênio é o mesmo? Porque tem outras coisas no ar da montanha. Então, o prana, ele está no ar. O prana está nas emoções. Se tu ouvir uma música boa e dar uma gargalhada, alimenta mais que um prato de feijão com arroz. Olha aí, ele tá explicando por que eu não como, querido. Né? Entende? Então, o prana é incrível. Bom, existe uma outra coisa chamada ojas em Ayurveda. Ojas é assim, ó. Depois que tu comeu todo o prana, respirou, sentiu, nutriu os teus tecidos, sobrou algo da nutrição dos tecidos, que é a vitalidade ligada à imunidade, que está ligado ao sêmen, aos líquidos sexuais do homem. Olha. Por que eu estou falando isso? Por que tem a história do sexo tântrico em não ejacular? Para segurar o ojas no corpo. Eles dizem que tu ejacula demais, tu está gastando esta vitalidade. Uau. Né? Ou seja, a Ayurveda recomenda não ejacular muito, às vezes. Mais ejacular eu falo para homem, porque a mulher não perde tanto quanto o homem perderia o ojas no esperma. Né?
Então, o sexo tântrico não é assim ter prazer e prazer só. É essa coisa de tu estimular ao máximo a tua energia e segurar. Pra ficar em ti. Pra ficar em ti. Ah. Entendeu? Não é pra, eu vou ter um prazer. Nós do Ocidente, a gente tem aquela visão Eu ia mais. dizer, porque fala tanto que fala, uau, uau. vai pirar, vai, né? Tanto que daí tem o tantrismo cinza, que eles chamam, que é o. Tá, dá uma ejaculadinha lá pelas tantas. E o tantrismo negro, que é ejacula. Daí tem uma batalha, né, entre os grupos. Sim, sempre tem as batalhas, né? Sempre tem. Mas então a questão é essa, do sexo tântrico, é guardar a energia vital dentro da gente. Olha isso. Né? E ver, né, coisa, a energia vital de coisas tão simples que a gente não se dá conta. Que tu tem, né? Porra! Não precisou nem comprar. Isso é teu. Isso é teu. Exatamente. É. Tem alguns posts teus que tu fala sobre a qualidade nas relações, né? Como é que tu pode trazer isso para a relação médico-paciente? A qualidade nas relações. O momento, por exemplo, de emergência é o pior momento da vida da pessoa naqueles últimos dias. Então, tem que estar muito forte, né? É bem comum os profissionais da saúde se darem presentinhos malignos. Tipo, 3 tortinhas, 2 chocolatinhos, 2 latinhas de coca. Eu mereço, o plantão foi difícil. Então, o médico, a enfermeira tem que fugir disso. Tem que ter uma outra balança muito forte, uma academia, uma banda, para chegar lá e não precisar ficar se presenteando. Tanto que a mortalidade dos médicos é terrível. A mortalidade das médicas é o grupo que mais morre no Brasil, são mulheres médicas. Morre do quê? Câncer cardiovascular e infarto. Né? Tem um estudo de São Paulo, acho que de 2009, que a expectativa de vida de médica é 60 e poucos anos. Nossa. O que esses profissionais fazem para se cuidar? Nada. ou bebem, ou comem docinho, ou se dão presentinho. Né? A compensação. A compensação negativa. Ai, que né? triste isso. Ou Triste. trabalham demais, ou claro que tem profissionais médicas elegantes, bonitas, mas assim, tu vê que tá assim uma barril de pólvora ali dentro, sabe? E aí entra uma não coisa é da nossa área, que eu ia dizer assim, que a pessoa, na verdade, está ansiosa, está sofrendo, e ao invés de ela fazer um entendimento daquilo, ela compensa negativamente, porque ela poderia compensar positivamente. Vai dançar, então, passar uma noite dançando e ser feliz. Exato. Vai, sei lá eu o quê, mas alguma coisa que faça mais sentido pro teu corpo, para te Mas para alimentar. isso tu tem que ter autoconhecimento. Para isso tu tem que reconhecer. E tem uma pressão externa pro médico Isso. ganhar muito bem e para ser cansado. É Isso. bonito. Ele é cansado. Não, ele é médico. Tá, não. Querido. Nunca pode estar em lugar nenhum. Ai, tá ocupado, tá com cidade. É isso aí. Não, por exemplo, eu tô aqui agora, vamos brincar, eu sou um vagabundo. Eu tô quarta, vamos... Sou vagabundo, eu confesso, adorei Isso. essa. Pô, o que o Rômulo tá... Tô brincando, gente, óbvio que não, né? Mas, por exemplo, eu vou tocar num bar hoje de noite. Não, o Rômulo é um vagabundo, ele ficou estudando contrabaixo quarta de manhã, foi falar... Não é assim, gente. O médico, nem todo médico precisa trabalhar 14 horas por dia e estar cansado e ter o seu SUV. É o checklist do médico. Foi para Paris? Tem um SUV? Tem não sei o quê? Os filhos estão no colégio mais caro? Que máximo tu trazeres isso. E daí fica com aquela cara pesada, se enche de remédio, bebe todas na festa mas tá tudo bem. Tu sabe que um dos pacientes mais graves que eu tive, eu trabalho muito com adoecimento do trabalho. Era o médico. Uma médica de São Paulo, Óbvio. que veio para Porto Alegre, foi parar no interior. E bom, tanto é que ela não conseguiu continuar o tratamento, porque a chefe dela não deixava. Ela tinha horários para... Ela era residente. Sim. Então, assim, ela era quase... ilegal falar com a psicóloga. Sim. Né? E muito maluco. Que horror, não, né? quando eu me lembro dela, assim, eu tenho muita vontade de saber o que aconteceu, assim, porque eu perdi contato, né? Mas, assim, alguns estudos na Inglaterra também, quando eu estava no mestrado, bancos, né? Pessoas que trabalham em bancos, professores e médicos. Sim. As classes mais estudadas no mundo inteiro e que mais adoecem. Isso. E o médico é um dos que mais suicida, é um dos que mais bebe, é um dos que mais... Todas essas Juízes também. Pois é, então assim, tem que... É feio, né? Tu não trabalhar um dia, pega feio pro médico, né? Mas são crenças limitantes. Crenças limitantes. Porque, na verdade, é o seguinte... É um médico, mas
ele poderia ser um engenheiro, ele poderia ser um administrador. Não só isso, Kelly. Tu não quer que ele te atenda com humanidade? Mas eu Como quero é que ele me vai te atenda atender bem. com humanidade se Óbvio. ele não estiver humanizando a vida dele? Se ele não estiver bem Exatamente. Esse com é o pulo ele. do gato. Esse Ele é o pulo do tava gato. de bem com ele quando ele me atendeu. Imagina um cara sendo ali, tipo, torturado, né? Eu imagino assim, cara, não tem como tu te emprestar pro outro numa situação dessas. É horrível. Deve ser pesado demais. Porque existe também, assim, ó, na emergência, com certeza a gente sabe que tem pessoas que de fato estão com situações graves, agudas. Mas tem muita gente que, assim, na micro dor já corre. Também Tem gente que isso. precisa de atenção. Ah, sim, Que claro. foi ali porque quer que alguém olhe para ela, que alguém converse com ela. Né? Exatamente. E outra coisa que eu me lembrei, por exemplo, chega uma pessoa na sua frente, eu já fiz essa medicina bem ruim, eu já fiz isso, eu sou médico há 15 anos, eu já cometi vários erros, né? E já tive modelos extremamente disfuncionais em que eu atuei. Por exemplo, quando eu atuava na rede pública, eu tinha que atender, era R$12 a consulta. Não é para falar em dinheiro, mas eu Sim. tinha que atender muitos, assim, a cada 10 minutos. Ah, eu tô mal, tô chorando, eu tô triste. Depressão, sertralina. Acabou. Ah. Daqui a pouco uma pessoa pega e se mata. Porque você atendeu ela em 10 minutos e deu sertralina. E daí, como é que você vai dormir de noite se uma pessoa pega e se mata com um remédio que tu deu porque tu atendeu ela em 10 minutos? Eu já vi isso. Eu já vi atendimento em 10 minutos, dá um remédio e a pessoa se mata. É um karma para 10 anos que tu vai ter que pagar. É uma coisa horrível. Sim. A família, é um horror isso. E isso acontece. Acontece muito. Muito, muito. Então, a gente está falando aqui, de novo, da questão de ser responsável pela tua saúde. Né? Procurar profissionais que são responsáveis com eles mesmos, em primeiro lugar. Exato. Buscar essa humanização e não aceitar Perfeito. mais pessoas que não te olham, pessoas que vão te dar remédio de roldão, que não vão entender a tua necessidade, né? Desconfiar do que é dito para ti, procurar outras opiniões, estar Perfeito. cercado de pessoas humanas. E esse é uma das tristezas que eu tenho com a Ayurveda, que ela chegou no Brasil, eu fiz 2 cursos. Um eu larguei em 2, 3 meses e outro eu concluí, 2 anos. Que a Ayurveda chegou no Brasil com pessoas que não gostam de médico. Ok não gostar de médico, mas assim, eles assim, ó, aqui é melhor, porque eles são ruins o tempo inteiro. Ou o pessoal vegano, nada contra, pegou a Ayurveda não é vegana. Tem uma escola de Ayurveda em Porto Alegre que tem um restaurante vegano. A Ayurveda não é vegana. Então, daí ficou o pessoal muito assim, ó, radical com a Ayurveda. O pessoal que pegou a bandeira era radical. Os médicos são os idiotas, não pode comer carne, e daí meio que afastou. Eu acho que esse é um dos motivos. Os radicais tomaram conta da Ayurveda. Ficou famosa coisa de hippie maconheiro. Sim. E Porque vai pro extremo. vai pro extremo. E aí a pessoa já diz assim, não, isso eu não quero. Exato. E daí, quando começavam a estudar as coisas de Ayurveda e viam, assim, escrituras bem de direita, vamos dizer assim. Não, essa tira. Como assim de direita? Os livros de Ayurveda dizem assim, ó. Primeira característica do paciente, ter dinheiro. O livro de Ayurveda diz, a primeira característica de um bom paciente é aquele que tem dinheiro. Pô, pensa nos caras, 3, 4 mil anos atrás, eles precisavam ser pagos, sabe? Eles precisavam ser... Tu vê, os livros Ayurveda é sinistro o negócio. Tem que ter dinheiro, tem que ser um paciente obediente, tem que fazer o que a gente manda. Se ele não é obediente, não tem dinheiro, não trate. Bah. Por quê? Porque eu entendo o contexto, sabe? Eu entendo, porque era um contexto que o médico era um pobre coitado. Hoje o Estado vai bancar, se não for... Mas se não, tem que ter dinheiro. Senão, como é que tu vai cuidar da tua saúde? Exatamente. Isso daí tem a ver com empoderamento. Assim, o cara tem que ser empoderado, o paciente. Hoje em dia, o paciente não precisa nada, não faz nada, nada, e a gente faz vem tudo. o vínculo da confiança também, porque se tu trazes assim, eu tenho uma abordagem Ayurveda, pode ser que ainda tenham pessoas que tu tenhas, né, já atendido, enfim, que fiquem, não. É alternativo isso aí, já não quero. Isso. Porque tá falando de ter que assumir o que tá fazendo? Claro, Exatamente. E pagar é assumir o que tá fazendo, né? É bancar a decisão que tu tá tomando. É fundamental. Perfeito. Não só monetariamente, é porque entra numa coisa de
Eu vou te falar do meu sintoma, tu vai me devolver Isso. e eu vou ter que fazer meu tema de casa. Não, e outra, olha que incrível. O que era um consultório ayurvédico? Era um médico, um enfermeiro, era uma tríade, e um cozinheiro que ficava cozinhando os remédios. Então, os remédios eles tinham cheiro, os remédios tinham temperatura. Não é um comprimido. Não, tem que ser a 37 graus. Não, esse tem que ser a 25 graus. Esse tem que ser um calorzinho na orelha. Esse tem que ser um friozinho aqui. Então, assim, tu tinha que pagar uma tríade. O cozinheiro, o médico, o enfermeiro tinham família. Claro. Né? Entende? E hoje em dia, então, assim, é legal o SUS, é óbvio, não vou falar mal, mas o SUS ele também contribui para o paciente não se sentir responsável. É de graça, né? Eu não sou responsável. Mas né? o plano de saúde também faz isso com as pessoas. Também faz isso. Também faz isso. Com certeza, Também e cada faz vez isso. mais, porque como ele paga melhor, ele dá... Bom, daí entra uma coisa assim, tu, em algum momento, por uma questão da tua personalidade, claro, te identificaste e aí tu colocaste em prática. Mas assim, ó, quantos colegas teus da tua época, digamos, de formatura e que tu tens até hoje que foram para essa linha? Nenhum, exatamente. E tem um colega meu assim, Rômulo, tu vai começar a dar erva para os pacientes? Eu falei, tu já dá. Aspirina é feita da casca do salso chorão. Comecei a citar um monte de remédio que é feito... Adoro, daí já dá nos dedos, assim. De erva. Daí ele assim, tá bom, Rômulo. Mas o fitoterápico, que eu sou adepta, né? O fitoterápico é a medicação não sintetizada. Perfeito, exatamente. Ou seja, tu tá na essência ali, tu não precisa passar pela indústria. Isso aí. E o pior, ele falou, tá bom, Rômulo, fitoterapia existe, legal. Só que me falta, tu vem falar que tu vai fazer cromoterapia, Os hospitais são todos brancos, a tua roupa tu usa todos os dias, é verdinha clara. Acho que tu já faz cromoterapia, meu caro. E então, tipo, aceita que dói menos, Exatamente, né? Tu vai numa balada de noite, é preto e vermelha. O hospital não é preto e vermelho, é branco e verdinho. Então a gente já faz cromoterapia. Gente, é que ele é ótimo, porque ele rompe, né, os paradigmas. Porque é isso que eu acho que a gente faz aqui. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se superarem? Ajudar as pessoas a se superarem. Romperem, né, seus paradigmas, saírem da Perfeito. inércia. Em primeiro lugar, quem é essa pessoa? Né? Quem é? É uma pessoa em tal idade, com tais e tais crises, e, né? Identificar quem é esta pessoa e que momento de vida ela vive. Né? Então, assim, não tem algo... E tentar, em cima disso, dar conhecimento para a pessoa sobre si mesmo, sobre o que está acontecendo, né? A gente tem que, ou seja, a gente tem que ter visto a mesma história milhares de vezes. Eu tenho que ter visto uma mulher, que nem vocês duas, com 15, com 20, com 18, com 40... Por exemplo, eu já sei como vocês vão envelhecer. Eu já vi vocês velhas 70 mil vezes. Vou estar bonita? Super, gatonas, lindas. Amém. É só o que eu quero. Abafando. Entendeu? É só o que eu quero. Exatamente. Eu olho uma menina de 18 anos, eu já sei como ela vai ser com 70, se ela continuar. Se ela continuar. Eu ia dizer, se ela continuar, Entende? arrasou, porque a vírgula que ela fala. Então a gente tem que ter esse arcabouço de conhecimento, esse banco de dados de linhas de vida das pessoas. Eu olho uma pessoa, eu já olho. Ele está com tal idade, ele tem isso. Se ele não fizer isso com tal. Já vem tudo na minha cabeça quando eu olho uma pessoa. Daí, dentro disso, a gente diz, olha, o teu caso é isso, é mais exercício. O teu caso é isso, é dormir melhor. Né? Independentemente da abordagem Ayurveda, quando nós, né, psicólogas, pensamos, a gente sempre fala assim, essa pessoa está se vitimizando, ela tem dificuldades, a gente vê os gatilhos. Na medicina, como é que é para ti, assim, tu enxerga essa pessoa assim, nossa, ela tá negando um problema que tá claríssimo. É assim, tá gritando na cara dela, né? Isso. Ou assim, ela tá se boicotando. Isso aparece? Isso pra ti fica claro? Incrível, incrível. E a gente vai tateando, a gente oferece uma vez para, olha, eu acho que é... Por exemplo, uma menina ontem, oi, doutor, tudo bem? Maravilhoso. Começou a desabafar o choro de maneira assim, de um segundo pro outro. Basicamente, ela teve uma experiência muito ruim no emprego, está numa situação boa e vai mudar de novo. E ela negava que era isso. Não, mas tá tudo bem na minha vida. Sim, mas estava tudo mal e tu tá mudando de novo. Não, mas agora tá tudo bem. Então, como é que eu faço? Eu falo sutilmente umas 3, 4 vezes e paro. Se ela continua dizendo que não tá tudo bem, ok.
vamos fazer a tomografia, porque tu acha que tu tá com tumor. A gente sempre faz a parte, eu sempre faço a parte objetiva de remédio, exame. Eu sempre faço isso. Claro. Eu sou um Isso cara- é importante. Isso é importante. As pessoas precisam Porque é o da, concreto, da, é o concreto, da né? concretude. Concretude. Precisa pegar o papel Precisa, na mão. precisa. Faz Só que- parte do processo. Faz parte, só que às vezes eu digo assim, ó. Às vezes daí eu brinco assim, ó. Tá vendo esse exame que eu tô pedindo? Tu não volta mais aqui com outra dor querendo outro exame. Eu tô brincando. Vamos fazer dessa vez. Da próxima, tô brincando, né? Mas assim, até pegar o gancho e dizer assim, ó. Doença comum. Jovem, vocês, dor no peito. Mulher, tô infartando. O que a maioria dos médicos fazem? O eletro do coração, o exame, o raio-x e dizem: você não tem nada. Você tem um não infarto. Você tem um não AVC, não infarto. Tá, mas o que eu tenho? Não AVC. Eles dizem só o que excluem. E a gente tem que dizer: você não tem um AVC, mas você tem. Claro. Entende? A medicina tem medo de falar Medo. dessa parte e não fala. Não Porque fala. ela ainda não conversa com a psicologia. É só... Ainda, mas ele conversa. Ele conversa demais. Ele e eu, conversa. Sabe o que eu ia fazer? Ia fazer, não, farei. Eu me empresto muito aqui, e todo mundo sabe, e eu falo em todos os episódios. Meu caso. Cheguei, eu já tive um episódio gravíssimo, né, de pielonefrite, que foi silenciosíssima. Pra quem não sabe, pielonefrite é uma infecção urinária que sobe pro rim. Falei certo? Perfeito. Tá. E aí eu achei que fosse uma cólica renal, fui pro hospital, enfim. E aí passei muito mal mesmo. Foi um momento bem difícil. Tá. Passou, tudo ok. Aí fica repetindo exame pra vencer a bactéria e toma, assim, 1.900 dias de antibiótico, né? Que nunca mais acaba e repete exame. Tá. Mas daí eu senti a mesma dor. E começou assim, subir e eu falei... E eu não tive nenhum outro sintoma antes, assim como da outra vez. E eu falei, opa, peraí. E eu tava numa reunião de trabalho. E aquela dor subindo. E eu falei, gente, isso aqui vai dar merda. Eu pensei assim, vai dar merda, porque eu vou ficar muito mal. E daí, eu conversando ali e tal, pensei, quer saber? Azar. Eu vou pra emergência e, aliás... Contatei minha gineco e ela disse, Kelly, nesse caso não adianta vires ao consultório, porque se for pielonefrite já vai para emergência, né? Ela é bem objetiva. E fui, assim. E o mais engraçado, ainda bem que não tinha chegado a esse ponto, né? Mas aquilo, na minha percepção, era um aviso de algumas coisas do que eu estava vivendo no meu trabalho e que eram contra ao que eu acredito. Durante o processo de dor, tu tinha clareza que tu estava Tinha. emocionalmente fragilizada e que aquilo ali eram sintomas? Tinha, mas não falava. Ah, entendi. Tinha, mas não falava porque eu pensava, era muito no início, e tu lembras disso. Eu tava naquela coisa de vamos tentar, vamos, né? Mas eu tava indo, na verdade, contra o meu propósito. Meu propósito não era mais aquele. E o meu corpo começou a falar. Meu corpo começou a gritar. Bendito sintoma. Bendito, né? Amém pro sintoma. Amém. Mas eu ia te perguntar, e quando tu me recebeste? E aí tu vê uma mulher, em princípio, saudável, tu me Sim. mostraste os exames, olha, tá tudo certo aqui, tem uma alteração disso por conta da infecção e tal. Mas assim, qual foi a tua percepção, né? Assim, tu tivesse alguma coisa do tipo, ela tá... Ou normalmente tu faz isso, ou não, claro que numa emergência deve ser mais complicado, mas ela tá com alguma coisa que não tá fechando aí na vida dela. Sim, sabe que de maneira grosseira, a Ayurveda diz rim, medo. A pessoa está com problema no trato renal, medo. Não sei se é... Era, porque era A medo de gente- assumir uma A postura. gente conversou sobre a medicina chinesa com a Lidiane. E aí, mesmo? assim, rim, baço, fígado, Isso. cada uma desses órgãos. A Ayurveda é parecida? Exatamente, é bem parecida. Só dizendo, é bem comum, é bem prevalente a infecção urinária em mulher jovem. Então, é bem prevalente. Eu faço o dia Eu inteiro sou isso. mulher jovem, só pra ficar claro. Tem muito a ver com beber pouca água, com segurar muito a urina, com coisas também bem físicas, mecânicas. claro. É uma bactéria bem mecânica que escala o trato urinário. Então, tu urina, tu bota ela pra fora. Sim. Então, às vezes, quando é uma pessoa mais saudável, assim, que eu vejo, que tá desencanada,
eu acabo não entrando na emergência tanto em questões outras. Claro. Né? Eu vou para a coisa mais pé no chão, tradicional. Sim. E vou vendo durante a consulta, né? Agora, se eu já vejo que chega cheio de carga, assim, Sim. daí eu entro na parte emocional, eu investigo um pouco. Não, é que no meu caso, até ainda bem, né, que foi uma coisa bem rasa, que a gente né, Isso. resolveu super rápido, em 5 dias ele tava tudo top, antes disso, inclusive, mas eu concordo com a história do medo, eu te perguntei porque eu acho assim, eu tava numa situação de não quero mais isso, mas isso é o que eu conheço, é o meu caminho conhecido, é a minha certeza. Mas eu tenho um caminho todo pela frente, foi o caminho que eu escolhi, que é o meu propósito. Tá na hora de tu ter um filho de novo. Que isso, gente? Eita. Olha ela! Não! Olha, acaba com as certezas, faz a gente ter que aprender um monte de coisa. Amiga, mas não dá, porque eu pedi, olha só, eu tinha um medo de ser mãe de filha mulher, tu sabe disso muito bem. Olha só. Pavor, porque o universo feminino, ele é meu, entendeu? Eu não quero filha pra levar junto pra fazer unha, não quero, tenho ranço. E que bom que tem mães que gostam, né? E aí eu fui abençoada por ter um filho homem, tá tudo certo. Mas eu queria um filho só. Porque eu demorei. Aos 28 anos despertou essa coisa da maternidade. Então, como demorou, eu já tava ali, ó, assim, vou congelar meus óvulos pra tocar minha vida e seguir, vou morar sozinha, vou ser feliz. Mas, enfim, pra mim tá clara essa situação, mas eu me lembro de, quando eu era criança, fazer muito banho de assento, porque eu já tinha isso. Eu acho que as doenças, elas sempre vão por caminhos conhecidos nossos, Exato, né? é isso que eu ia te dizer. Claro. Isso é autoconhecimento também, assim. Também. Tu já sabia, Perfeito. opa, essa dor aí já conheço, ela tá vindo pra cá. Já conheço. Tomei banho de assento quando era criança. Sempre fico com crise de renite, Isso. sempre perco os cabelos, que tem gente que perde literalmente, sempre perco o apetite. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento, e só voltando à questão, assim, a Ayurveda, ela assim, ó, existem vírus, bactérias existem, não tô nem aí, a Ayurveda diz. Eu quero saber da pessoa. Assim, ó, vou usar o exemplo, o Covid pega a gente, se a gente tá fragilizado, digamos que a Ayurveda diria isso. Covid não é causado pelo vírus, e sim pela fragilidade da pessoa. Mas, Rômulo, tu lembra? Mais ou menos eu isso. não sei se tu vais lembrar, mas eu te comentei durante a consulta que eu fui uma, assim, eu sou pra tudo. Mas eu falei, quando veio toda a função de Covid, não sei o que, eu falei, eu não pego esta merda, eu falei. Primeiro porque até quando chegar em mim, ele prefere pegar outros 3, porque até ele me entender, ele prefere pegar outros 3, que até mapear. Isso é a Kelly achando que controla tudo, tá? Não pensem que a gente controla tudo assim. Não peguei. Não, acredito nisso. Não Eu peguei sei que... e falei, minha família não vai pegar. E fechei a porta e falei, aqui não entra. E vou te falar. E aí eu te comentei isso e tu falou, e é isso. Porque é a condição do autoconhecimento a gente consegue, com isso, aumentar a nossa Mas imunidade. é claro, aquela questão da quantos experimentos tem do poder da nossa fala, né? Quantos experimentos tem de botar na cabeça. Joga pro universo, Exatamente. Tem uma coisa muito interessante do pessoal da hipnoterapia que diz assim, ó, o universo... se tu diz assim, cuidado que tu vai cair no chão, o corpo todo já se preparou para cair de cabeça no chão. Sim, e quebrar os dois ainda da frente. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. Assim, olha que vai bater. Não que vá bater necessariamente, mas o corpo já se prepara. Então, se a gente fala, eu não vou... Claro, ela falou, eu não vou pegar. Ela tinha um arcabouço, sustentava. Ela é saudável. Não adianta tu ser todo sem saúde também, eu não vou pegar. Ou tu está saudável também. Exato. Porque assim, eu peguei Covid no meio da gestação. Eu estava mais fragilizada, sim. Claro, eu tava mais fragilizada. porque tu estava fazendo outra coisa, o teu corpo Exato, estava fazendo um teu E aí filho. corpo foi focado eu só descobri que foi Covid. Parecia aquelas gripes de antigamente, de quando a gente era criança. Sim. Que te derrubava um dia, assim, foi um dia só. Mas daí a obstetra pediu para fazer o teste, só por isso que eu sei. Mas foi Covid, assim, né? E foi... Mas o Covid foi, tirando, claro, as pessoas que morreram, eu vou dizer, o Covid foi bom, as pessoas, quem perdeu um familiar vai querer me matar, mas o Covid foi bom no sentido de demonstrar o que é importante.
Me desculpe, mas assim, ó, barriguinha é o maior veneno que existe. Isso aí o Covid mostrou. Não, tu arrasou. Eu acho que é isso aí. Pode, Barrigão, muitas pessoas então, que perderam, deve ser dolorido, mas dolorido. tá... Não, isso eu, por aí. exemplo, eu tava bem gordo no início do Covid. Por motivos meus lá, não vou entrar, mas eu perdi quase 15 quilos. Tava E tu fez isso por Tava causa do feio, Covid? tava Tava feio. Não tava praticando. O tava Covid te startou isso? Sim, porque eu vi, por que esse cara morreu? Ah, ele tá 20 quilos Olha acima só. do peso. Esse cara morreu. Ai, meu Deus. Ai, meu Adoro Deus. sintomas. Ou só morre velhinho ou barrigudo. Ai, o que eu vou fazer? As vísceras. Vou perder a né? barriga. Que Aham. legal. Né? Quem não era o vovozinho, velhinho, é que tava pré-diabetes. Questão de ter açúcar no sangue. Pensa, se o seu sangue é doce, gostosinho, o vírus faz uma festa. Entende? Se tu tem sangue Olha. doce, além da glicose nutrir o vírus, a glicose ela é inflamatória, né? Eu não tô querendo ser caretão aqui, falar mal de peso, mas me Sim, desculpe, isso gente. aqui vira... Isso aqui é um carboidrato que, Carboidrato. que vira açúcar. O que o Covid nos mostrou é que o sangue doce é um sangue inflamado. É um sangue que tá pegando fogo ali, que daí entrou o vírus ali e já tá mais fácil, tá meio caminho andado. Agora aquele corpinho saudável, sem barriga, metabolismo, tudo andando bonitinho, o vírus não entra e não faz o estrago. Tá, mas daí a gente tem dois extremos, né? A gente tem esse daí que se largou, se jogou na vida, e a pessoa fitness total, assim, Aham. que não é o meu caso, né? No Sim. caso, sendo redundante, que eu, assim, faço um bíceps. Um dia cada mão, entendeu? Mas, assim, eu tenho uma coisa que é... Eu já praticava o jejum intermitente, que, óbvio, gente, não é o jejum intermitente da teoria, porque eu incluo o álcool. Mas eu não faço mais que uma refeição por dia. Incrível. Porque se tentarem me colocar, eu regurgito. Desde quando isso? Desde criança. Eu tive uma situação na quinta Mas isso é a série. estrutura dela, né? Estrutura dela. Eu preciso comer de 3 em 3 horas. Deus que me perdoe, se me botar qualquer... Olha Não, só, de novo a estrutura. Eu caio, eu vou desmaiar, eu vou parar de eu falar. ao contrário. Não, por isso que eu perguntei pra ele, porque Guria, eu fico hipoglicêmica. Eu vou te falar, com 5 anos... Não, desculpe, eu tava na quinta série. Não vou lembrar agora a idade, também não interessa que a idade agora é uma coisa muito espiritual, já é o que vem de dentro, né? Mas assim, eu tava na quinta série, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó, eu me escorei na classe e achei que eu tava cansada. Na verdade, eu tive uma crise hipoglicêmica. Sim. E aí me levaram pro antigo Hospital Santo Antônio, que muita gente aqui não vai, né, nem lembrar. E aí lá, o médico, minha mãe desesperada, pensando assim, gente, o que houve com essa guria? Aí o médico falou, ela comeu? Ela falou, não, ela não gosta de tomar café da manhã. Aham. E aí o médico, não, ela teve uma crise hipoglicêmica, desmaiou Sim. e tal, baixou a pressão, né, aquela coisa toda. Ok. Pronto, né, virei refém, a minha mãe iogurte, né. A primeira que ela me deu o iogurte, eu regurgitei nela, assim, eu e o exorcista, assim, ó. E eu falei, mãe, não dá. E até hoje é assim. Eu como quando eu tenho vontade. E o que eu tiver vontade, eu não faço restrições. Se for uma pizza, eu como. Claro que eu não como, assim, uma pizza inteira, Sim. porque eu não aguento. Ah, é uma salada? É uma sopa? É não sei o quê. Mas, assim, eu respeito muito, porque eu percebi que eu me maltratava Sim. comendo quando não era. meu Isso corpo é o não teu queria. lado terra, que o lado terra o que é? É um metabolismo que parece que é ruim, mas na verdade ele é bom. Ele é tão bom que ele digere tudo, ó, e uma refeição já basta. Quem tem um metabolismo rápido, na verdade, tem um metabolismo ruim, que tá sempre desperdiçando. Sabe, que nem eu digo, eu sou um cara bom para ir para uma guerra. Se me der a comida uma vez por dia, eu não emagreço. Eu continuo, né? É o metabolismo de guerra. É o metabolismo de guerra. Algumas pessoas têm, né? Ai, gente. Não, Sim, o corpo não gasta. Não gasta. Pra Sim, economizar. o corpo não- É, um corpo pois econômico. Sim, é péssimo pra emagrecer, né? O Sim, trabalhão porque Péssimo o pra metabolismo é emagrecer. lento. a canela e É o que engorda com tudo com que Não tu- tem água. dia, se você tudo, escravo, todo não termogênico tu teve que usar pra tentar acelerar. Exatamente. Chá verde, canela. Aí, ó, receitinha, ó, dicas, ó, pessoal, dicas. Vamos. Tricato, 3 cato pungente. Pimenta preta, pimenta vermelha, gengibre. Estimula o metabolismo de uma maneira incrível, tá? Tricato é uma super receita ayurvédica. Os caras riam de mim. Eu chego, só um pouquinho que eu vou pegar meu pozinho ali. Pegava um pozinho e comia.
é um pó de tricato. Pimenta preta, pimenta vermelha e gengibre em pó. É uma das receitas mágicas da Ayurveda para emagrecer. Várias vezes ao dia. Ó, isso Isso agora vai dar certo. Ibope. Mas é corte certo. Nossa, que Tricato. máximo. Não, mas eu acho, eu te falo isso porque, assim, acho que de novo, a gente... trazendo aqui para um fechamento, assim, do que a gente falou, que certamente a gente adoraria ficar falando horas sobre isso. Fechamento. Mas tu virás outras vezes. Eu preciso amamentar, tem que ir pra casa. Tá Eu pedi pra Kelly aqui, é sério, meu coraçãozinho tá ficando apertadinho. Eu sei, a gente respeita isso. Acho que isso é importante também, né? A Puxa. Cris tá num momento, assim, muito legal, muito lindo da vida dela, muito diferente. E a gente tem que respeitar. Ela tem 2 gravações essa semana, hoje uma, na sexta outra. E a gente tá aqui juntas, inclusive nesse momento. E que legal, né? Também, muito que bom. legal. Profissionais de saúde que compartilham seus momentos com as pessoas, porque as pessoas também têm seus momentos e vão entender que a gente vai ter sensibilidade com as necessidades delas. Mas com certeza. Então foi um prazer conversar contigo, muito Imenso. grande. Muito bom, meninas. Rômulo, assim, ó, sem palavras, eu acho que a gente tem muito espaço aí pra né, desenvolver. Eu quero essa receita, eu vou colocar no meu Insta, vou marcar o Rômulo, porque eu acho que é muito válido. A gente precisa começar a exercitar um pouco mais isso, gente. O olhar, não só que a medicina tem que fazer por nós, mas nós somos os protagonistas da nossa saúde, da nossa vida, daquilo que a gente quer. Então, assim, eu agradeço imensamente aqui ao Dr. Rômulo, neurologista, com uma abordagem ayurveda, falei certo? Perfeito. Ai, que maravilhoso. É o meu mais novo neurologista, né? Então, desculpem aí, porque agora eu tô bem servida. E a gente vai falar mais num outro episódio sobre prana, aquilo que tu faz nos vídeos e tal. Isso. A gente vai trazer pra cá. Mas assim, obrigada vocês por terem estado conosco. Rômulo, um brinde, por favor. Vai com água, mas não tem problema. Aí, Com água. brindinho. É isso aí. Luxo, poder, glória e saúde pra gente, com muito brilho, muito ouro. Afrodite Podcast, mais um episódio. Um beijo pra vocês, enorme, cheio de prana. Uau! Uau! E uma ótima noite.